Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar da série que o Bradim vem realizando sobre a crise provocada pela Covid-19. O tema de hoje são os fundos de investimento imobiliário. Meu nome é Theo Quezuma de Abreu, sou advogado, fui convidado para moderar esse debate que vai contar com a participação de 3 grandes especialistas no tema. Vamos habilitar seus conhecimentos a Érica Carvalho Moreira de Souza, que é responsável pela estratégia do fundo de offices da 20 Partners, já passou também pelo fundo de shoppings da 20. O Arthur Vieira de Moraes, é professor de finanças e apresentador do programa de fundos imobiliários da TV Infomoney, e o Carlos Ferrari, que é advogado, sócio do Negrão Ferrari Advogados, tem mais de 20 anos de experiência na estruturação de FIIs, e é presidente da Comissão de Mercados de Capitais e Direito Societário do Ibradim. Vamos começar aqui com as perguntas. Vou começar pela Érica. Érica, o cenário de crise está dado, né? Acho que a gente não faz mais sentido ficar falando do que vai acontecer. A crise está aí, está posta, estamos há 3 meses em quarentena. Quais são as atitudes que os gestores de fundo estão tomando para preservar os ativos, né? Tanto o shopping center quanto os ativos comerciais, os offices? E boa noite ou boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite de estar aqui em primeiro lugar. A primeira atitude que a gente tomou assim que essa crise começou, na verdade, foi até um nível acima, a gente começou a olhar para o caixa dos fundos. A gente se preocupou de olhar o quanto de liquidez a gente tinha para garantir que a gente poderia passar por qualquer período de crise de forma confortável. Então, por exemplo, no 20 Offices, no nosso fundo de escritório, a gente estava caminhando para uma aquisição, a gente ainda tinha 60 milhões em caixa, a gente optou por não seguir com essa aquisição para resguardar o caixa. Assim como no VISC, no VILG, nosso fundo de shopping, de logística, a gente tinha muito caixa, a gente ficou confortável, essa foi a primeira análise que a gente fez. A segunda foi, de fato, olhar para os ativos e ver como é que a gente poderia reduzir despesas condominiais de forma geral. Acho que, por exemplo, o fato da gente ter posição de controle nos ativos de escritório, por exemplo, fizeram com que a gente conseguisse, muito rapidamente, conseguir uma redução de custo condominial da ordem de 15% a 25% entre os nossos ativos. Isso ajudou muito que a gente tivesse alguma coisa para oferecer para os locatários assim que eles ligassem, né? Independente da gente entrar na discussão de aluguel, a gente já tinha uma redução do boleto deles através de uma redução de custo condominial. E quando a gente fala dos shoppings, a mesma coisa, o custo condominial foi a prioridade para evitar a necessidade de aporte dos locatários. É óbvio que a terceira atitude que a gente tomou foi abrir um canal de comunicação direto com os locatários. Assim, hoje, todos os ocupantes do nosso fundo têm contato direto, me ligam no celular, no WhatsApp, para que a gente pudesse ter uma interação rápida e resolver qualquer problema de forma bem rápida. Eu acho que a quarta ação que a gente tomou para defender os ativos como fundo, né, digamos assim, foi manter um canal de RI muito ativo, para que as pessoas, os nossos cotistas e o mercado em geral pudessem entender exatamente quais efeitos a gente estava sofrendo e quais não estavam. Acho que a gente teve momentos da crise no qual o pânico foi muito maior do que o efeito, como em toda crise, eu acho que isso é normal. Então, acho que a gente atuou na largada nessas 4 frentes. E agora a gente está atuando numa quinta frente, que é começar a atuar um pouco na reabertura. Tanto no portfólio de shopping, o de logística, na verdade, não parou de funcionar, né, o tempo todo. A gente tem uma série de galpões que operam operações de e-commerce de grandes nomes da indústria brasileira e não pararam. Em relação aos shoppings, a gente já tem alguns shoppings abertos, estamos começando a reabrir uma parte considerável do portfólio. E nos escritórios, eles não fecharam 100%, mas obviamente tiveram uma diminuição de fluxo muito grande. E a gente começou a preparar os ativos agora para a reabertura com todas as medidas que a gente precisava tomar. Então, apesar da gente no início ter tido uma redução de custo condominial, a gente agora está tendo um pequeno investimento para adaptar algumas questões a esse novo cenário. Acho que foi um pouco isso que a gente fez aí em 5 etapas, digamos assim. Maravilha, esqueci de avisar, pessoal, quem estiver nos assistindo, que pode usar o chat aí, deixar sua pergunta, que a gente vai tentar responder aqui
à medida que as perguntas foram feitas ou no final do programa, certamente teremos tempo para isso. Ferrari, boa tarde, boa noite. A Érica falou das negociações, né? E as negociações chamam o advogado e chamam aditamentos contratuais, aditivos contratuais. Quais são os cuidados nesses aditivos, cara? O que você tem visto, o que você tem feito aí? Quais são os cuidados que você está tomando na hora de fazer esses aditamentos? Tá perfeito. Acho que já é muito claro a necessidade de negociação, né? De você cuidar para que os contratos não sejam levados ao judiciário logo de plano, que a gente viu, e até do ponto de vista importante mencionar que o uso errado de alguns instrumentos, alguns artigos do Código que não se aplicam para pretensão de suspensão de pagamentos, por exemplo. Isso é uma ressalva, uma advertência que a gente tem visto aí, pretensões até de escritórios de advocacia que já pleitearam, né, a suspensão e não conseguiram, justamente porque não é o caso, né? Então, é tomar um pouco de atenção com relação a essas renegociações. E o primeiro caminho a ser usado realmente é a mediação, é abrir o canal de comunicação com a outra parte. Acho que esse é o ponto número 1 que a gente recomendou a quase todos os clientes logo no início da pandemia, principalmente os proprietários de shopping, que tiveram ali um impacto mais forte no início, e hoje empresas que estão tendo dificuldade já por conta da questão econômica, né? Não é mais o medo da pandemia, já é uma questão de médio e longo prazo, de repactuar o contrato mesmo, de abrir a negociação de forma mais clara com a sua contraparte, né? Eu acho que isso é a documentação de informações, tentar deixar isso mais evidenciado, né, os problemas que você está passando e a visão de cada uma das partes, né, de um lado ou de outro, para tentar identificar ali os desafios a serem superados. E na hora de você fazer a renegociação ou fazer um novo contrato, acho que os pontos que não podem mais deixar de serem cuidados com a devida atenção, a gente chama de cláusula Covid, né? Já virou a cláusula Covid. Eu acho que uma cláusula Covid no sentido de um considerando contratual, é isso que você vai ambientalizar o contrato, mostrar uma fotografia por escrito de todo o cenário que a gente está vivendo. Isso tem que estar no contrato. Isso é importante dizer que você sentou à mesa já nesse ambiente, já identificando os riscos e desafios que estão em torno dessa circunstância. Não só esses considerandos, mas também a própria cláusula, que vai buscar lá aquela referência do 393, ele traz a ausência de responsabilidade do devedor, que ele vai colocar essa ausência, porque a cláusula tem uma exceção, ela fala, olha, exceto se ele não tivesse se obrigado, ele se exime dessa obrigação. Então, é preciso trazer para o contrato de forma expressa e muito clara que aquela excepcionalidade vai sim manter a obrigação dele, ou seja, a resposta, né, a habilidade de resposta naquela situação de crise será mantida para aquela pessoa, para aquele devedor. Então, a responsabilidade dele fica mantida mesmo num ambiente de dificuldade igual, semelhante, até maior do que aquela que a gente vem vivenciando na Covid. E, por fim, as cláusulas de mediação e negociação e composição das partes para forçar a sentarem na mesa, para criar esse canal de comunicação mais aberto e organizado, facilitando, portanto, que o contrato permaneça em vigor com uma longevidade maior, né, e que no judiciário você nunca sabe muito bem o que vai acontecer. Né? Acho que esse, no ponto de vista contratual. E aí, no ponto de vista de oferta pública, no ponto de vista de documentos de captação, a gente tem visto um esforço maior e mais detalhado nos fatores de risco, sem dúvida nenhuma, para endereçar o tema pandemia na documentação da oferta, para mitigar, né, os efeitos da pandemia, eventualmente nos estudos de viabilidade que você traz, né, se isso está ali devidamente adequado ou não, um atraso, né, esse efeito todo de atraso na mora, ausência de penalidade, atraso na entrega de uma obra, por exemplo, isso tudo é um efeito que a pandemia traz, juridicamente possível de acontecer, e que deve estar endereçado, tratado de alguma maneira na documentação da oferta também, né. Os aspectos macroeconômicos, para dizer que, olha, você pode não ter a captação completa justamente pela ausência de liquidez. O cenário está volátil, a gente tem feito algumas ofertas, já abriu a janela de novo, ainda pequena, mas abriu,
porém tem que sair com uma ressalva bastante colorida ali nessa volatilidade, nessa dúvida que tem se você vai ou não poder captar, né? Esse cuidado tem que estar ali endereçado de uma forma muito clara. Passa também pela necessidade de endereçar as garantias estão sofrendo um teste de qualidade, né? No contrato você vai identificar se as suas garantias estão plenamente eficazes, mesmo no ambiente de estresse e de dificuldade que a gente vive agora. É preciso olhar isso com mais detalhe e com mais cuidado. O procedimento de assembleia, a forma de realização de assembleia e, por fim, aquilo que a gente tem mais usado, como agora nossa reunião virtual, é documentos digitais, né? Como notificar ou trazer a ciência da parte da convocação ou da notificação via R assinado não vai dar certo, então tem que ser por e-mail, tem que deixar claro ali que o documento pode e deve e será assinado de forma digital com a devida validade e eficácia plena, se via com esse ICP ou sem ICP, acho que isso tem que deixar já bem, quanto mais você detalhar, quanto mais você esclarecer que o contrato vai prever essas hipóteses, mais seguro fica a sua avença, com mais qualidade fica o seu documento nesse ambiente de incerteza, né? Eu acho que isso são os pontos, aí uma pincelada dos pontos, a gente pode depois entrar neles com mais cuidado, não quero também esgotar o assunto. Arthur, vou te pedir desculpas, já te chamo, eu só queria aproveitar um gancho aqui da Érica, que falou dos fundos de galpão, e também já tem uma pergunta nesse sentido, a gente já tem visto realmente que os fundos de galpão têm sido mais resilientes por conta da estrutura, é isso mesmo, Érica? Eu acho que o que a gente observou é que essa crise em específico, né, pela característica que ela teve, quando a gente olha, por exemplo, os 3 segmentos nos quais a gente tem fundo de tijolo hoje, que é logística, escritório e shopping, logística foi o menos afetado, seguido por escritório e, obviamente, mais afetado acabou sendo os shoppings, que foram, de fato, 100% fechados. Por um grande período, a gente teve aí o portfólio todo fechado. O galpão ele continuou funcionando, ele ganhou uma função muito relevante nesse momento, né? Em especial aqueles que trabalham no e-commerce. Então, obviamente, o pleito de qualquer locatário do segmento de logística é muito pouco, como é que eu vou dizer, muito pouco convincente, porque ele está lá operando na capacidade máxima e ele te procura buscando uma renegociação, obviamente você tem muitos argumentos para que ele cumpra o contrato e não tenha nenhum desconto. Quando a gente olha para o fundo, por exemplo, de escritório, essa fragilidade vai depender muito do segmento de atuação do locatário, né? Então, por exemplo, a gente teve uma dificuldade maior no segmento de varejo, que obviamente foram os que tiveram um impacto maior. Então, por mais que o escritório e as obrigações sejam exatamente iguais para todos, praticamente iguais, né, para todos os nossos locatários, a gente sabe que esse foi um segmento mais afetado, que estava com problema de fluxo de caixa, de fato. Então, a gente, por exemplo, foi olhando muito caso a caso para entender a necessidade, para entender a real necessidade, onde a gente acha que era estratégico a gente, de alguma forma, ceder alguma coisa, a gente foi avaliando muito no caso a caso. E quando você chega no outro extremo, que foi o de shopping, você tem 100% dos seus locatários de portas fechadas, buscando sobreviver. E aí foi realmente uma negociação já muito diferente, que aí você entra, inclusive, em outras linhas de receita, que também vem em origens diferentes, né? Você tem o contrato de locação, mas você tem o custo condominial, você tem o fundo de promoção. Então, para cada um desses segmentos, a gente teve uma atuação muito diferente e, especificamente, nos escritórios, a gente teve uma atuação muito caso a caso, muito olhando para cada segmento e buscando entender o que, de fato, era um problema e como a gente, de fato, podia ajudar sem prejudicar o nosso cotista, porque, mal ou bem, a gente está aqui representando quase, assim, na 20, a gente tem quase 200 mil cotistas, pessoas físicas que usam esses rendimentos, dependem disso. Então, a gente também tem uma posição aqui, uma obrigação de fazer valer o que a gente acha correto dentro dos instrumentos que a gente tem. Então, como o Carlos muito bem colocou, é a hora que você testa as garantias, que você testa a força dos contratos que você tem, é a hora que toda aquela diligência que você fez lá atrás é colocada à prova, né? Então, é um momento no qual toda a tese é testada e eu acho que foi um bom exercício para a gente, acho que foi bom.
está com uma audiência aqui super qualificada, alguns amigos aqui, o querido Wallace, Vu, Júlio César, o Fábio. E aí, Arthur, a Érica falou sobre os escritórios, né? É inevitável pensar no novo normal, e esse novo normal passa pelo home office e por uma eventual, não sei se crise seria a melhor palavra, mas uma desocupação ou um risco de desocupação dos escritórios. Como é que você está enxergando isso? É isso mesmo? Quer dizer, várias empresas vão diminuir o espaço que elas usam hoje? Então, boa tarde, Érica Ferrari, e a você que está assistindo principalmente. Obrigado pela oportunidade de bater esse papo aqui. A gente vai para o campo das opiniões, né? E eu sou da opinião de que não. Eu não acredito que quando passar o efeito, a gente puder voltar a circular, as pessoas vão preferir, ou as empresas vão preferir manter o home office e os escritórios vão ficar vazios por isso. Eu acredito num aumento na vacância por causa da crise econômica. Muitas empresas vão acabar reduzindo espaços, outras vão acabar fechando, mas isso, como a gente sabe, à medida que a economia retoma, espaços são ocupados, tá? Mas eu realmente não acho que esse home office forçado vá depois se tornar um home office espontâneo, em que a gente prefere ficar em casa do que se reunir. Tem uma série de motivos para que me levam a pensar isso. Questões de compliance, de governança, que são crescentes no mundo todo. A gente está passando por um período de exceção e os reguladores também amoleceram um pouco as próprias regras temporariamente, mas segurança da informação, questão de gestão de riscos operacionais, isso são temas crescentes no mundo todo e que vão voltar com tudo após essa fase mais grave da pandemia. Então não dá para garantir toda essa segurança, todo esse compliance, principalmente a segurança da informação, com um monte de gente trabalhando de casa. O próprio conforto das pessoas, questões trabalhistas, enfim, questões estratégicas. Quantas empresas hoje, uma coisa que acabou virando moda, organizam squads? Isso começou lá no mundo das startups, hoje empresas gigantescas de todas as áreas querem montar squads com os seus colaboradores. Então não tem mais o marketing num canto, o financeiro no outro, vendas em outro. As pessoas têm que circular, conviver, trocar ideias, trocar experiências e tal. E o espaço físico junto, ele torna isso mais eficiente e também a questão dos custos. Então não me parece que isso vai acontecer. O que eu acho que a gente vai levar para depois é a facilidade dessas reuniões, certo? Quantas reuniões e quanto deslocamento a gente pode economizar usando ferramentas que se tornaram populares, como Zoom, Teams, Google Meets, essas coisas. Aquele café que é super importante, mas numa cidade grande, um café que você passa 15, 20 minutos com uma pessoa te custa 1h30, 2 horas, você pensar em todo o deslocamento e tudo, né? E, bom, vamos fazer um Zoom agora, em vez de tomar um café, você tem 15 minutos para me atender? Eu acho que isso sim vai tornar tudo mais eficiente, com menos deslocamentos. Mas essa ideia de que todo mundo vai ficar em casa, eu não sou aderente a ela, não. Érica, como é que vocês veem isso lá? Você é gestor justamente do fundo foi responsável justamente pelo fundo de Office, né? Então, eu não poderia concordar mais com o professor Arthur. E a gente, inclusive, recentemente, assim, isso virou um grande debate, né, nesse universo de escritórios, e tudo que eu tenho feito é acompanhar, quando eu não estou falando com o locatário, é acompanhar esse monte de notícias que vem saindo e todo esse debate que vem tendo. Eu concordo muito com o professor Arthur, e a gente até está trabalhando num artigo que a gente deve liberar em breve sobre a nossa análise disso, que está muito alinhado com o que o professor falou. E um dos pontos que a gente levantou, que me chamou muito a atenção, é que tem uma pesquisa que mostra, por exemplo, qual é o custo com o aluguel de escritório das empresas do S&P. E esse custo representa menos de 2% da receita das empresas. E quando você olha o quanto isso é importante para você passar a cultura da empresa, para você criar um ambiente de colaboração e o quanto isso reflete em produtividade, é muito grande. E a nossa tese aqui
sempre foi que, de fato, a gente está passando por uma certa mudança, e essa mudança, obviamente, está sendo acelerada pela crise do Covid. E eu acho que é uma tendência de você buscar o bem-estar, é você buscar um ambiente que seja agradável, essa tendência já vinha vindo. É você estar num ambiente que você se sinta confortável, que não seja absolutamente lotado, que não seja aquela coisa antiga. Então, essa tendência toda é uma tendência que a gente já acreditava e que a gente acha que ficou mais evidente. Quando você olha quem diz que, tô achando o home office muito bom, tô gostando muito, estou com muito tempo para minha família. Na verdade, essas pessoas, elas não é que exatamente elas estão gostando do home office, elas não estão discutindo o espaço, elas estão discutindo a rotina. Eu gostaria de estar um pouco mais em casa, isso é uma coisa. Mas você ter a delimitação de espaço de trabalho e o espaço da sua casa e da sua família é fundamental. Então, quando você olha para isso, o que a gente acredita é que você vai precisar ter escritórios mais adaptados a essa tendência, que é você ter escritórios mais amplos, com questões mais intangíveis vão ser mais importantes na hora de escolher os escritórios, porque você vai querer dar um escritório que permita ter mais bem-estar para o seu funcionário. Então, questões intangíveis e que talvez você não desse tanto valor antigamente, quando você olhava muito para uma questão de metros quadrados e otimização, agora você vai dar mais valor, porque você vai querer atrair o seu funcionário para aquele espaço. Então, você vai precisar ter uma iluminação boa, um ambiente agradável. Diga. Assim, de repente, esse assunto sobre os escritórios e os home offices virou um tema comentado no mundo inteiro, e muita gente falando disso. Eu não vejo ninguém falar, por exemplo, sobre o ramo da educação. Eu sou professor. Terminando aqui, eu vou dar aula até às 11 horas da noite numa faculdade em que eu faria isso presencialmente, agora eu vou fazer online. Amanhã eu dou aula em outra faculdade, do mesmo jeito, com o mesmo equipamento que eu estou usando aqui, nesse mesmo espaço. E tantos alunos que teriam que se deslocar até a faculdade e agora estão fazendo isso de casa. Isso não seria uma ameaça ao setor educacional? Quanto custa um imóvel? A Érica falou, custa pouquíssimo no caso de uma empresa grande, o que ela paga de aluguel. Agora, para uma escola, para uma faculdade, quanto custa o aluguel? Você sabe, talvez a gente esteja com o foco errado quando olha para os escritórios, e eu acho que um setor muito mais suscetível a ter uma disrupção do espaço físico é o setor educacional do que o setor dos escritórios. E só para não fazer aqui terror, essa disrupção ela não chega a ser um grande problema, porque você tem o contrário no caso da educação, você tem ganhos de escala com a educação à distância. Enquanto com já vinha sendo uma realidade, né? Sim. Enquanto num escritório, não, você perde economia de escala no escritório. Não dá para ter um gerador na casa de todo mundo, um no-break de qualidade na casa de todo mundo, uma conexão estável, percebe? Então, eu acho que o foco dessa discussão não é o mercado do escritório, talvez seja o mercado educacional. E o mercado de shopping? O mercado de shopping foi altamente abalado, obviamente, e as pessoas, de alguma maneira, se adaptaram a isso, né? Quem quer comprar hoje está comprando no online. Essa é uma discussão super antiga, eu acompanho há sei lá, quase 2 décadas. Vai quebrar, nunca quebrou, mas essa agora assustou um pouco mais, né? Porque realmente as pessoas tiveram que se adaptar ao online. Como é que você vê isso, né? O online então, crescendo realmente como uma ameaça? É uma evolução dessa questão que você mesmo disse que é antiga, que é o omnichannel, né, que é o varejista vender por vários canais ao mesmo tempo. Acaba se tornando mais uma oportunidade. E o shopping já há um bom tempo vem se adaptando a ser um espaço de convivência, de serviços. Antes a gente tinha aquela praça de alimentação cheia de fast food. Agora, no andar de baixo, você tem uma praça de restaurantes, dos melhores restaurantes da cidade, né? Então, eu acho que o shopping vai encontrando a sua forma de permanecer atraente, encontrando outro mix, e a aceleração do online, da venda à distância, ela acaba integrando com esse conceito de omnichannel, de muitas vezes fazer o pick and pay, então a pessoa vai até lá buscar o celular que ela comprou na internet porque estava mais barato, mas ela acaba tomando um café, ou fica para assistir um filme, não
uma grande diferença do que o que a gente vinha vivendo, né? E muita gente que está fazendo compra online agora está fazendo de maneira forçada, assim como o home office, e que depois vai voltar a circular também pelos shoppings por N outros motivos que eles sabem muito bem nos atrair, né? O shopping como serviço e como entretenimento, né? Você acha que é isso, Eric? Isso é uma saída? O shopping, desde sempre, assim, um bom shopping é aquele que está colocado num ambiente residencial, né? Um shopping que atrai pessoas, um shopping de sucesso, ele atrai as pessoas a pé, são os moradores daquela vizinhança. Então eles estão lá pela conveniência, pela facilidade de ter um shopping center e de resolver várias coisas ao mesmo tempo. Nos grandes centros isso é importantíssimo. Aqui no Brasil tem a questão da segurança, da climatização. Ele diz, a questão da venda, simplesmente da venda de um produto, ela já vem sendo impactada pelo crescimento das vendas na internet, cuja penetração aqui no Brasil é pífia se comparar com outros lugares como Europa, China, coisa assim. Você tem muito ainda para avançar o comércio online. E outra coisa importante que é um ponto de equilíbrio nessa relação é a questão da logística. Aqui nos grandes centros, na região sudeste, é bastante eficiente. Tem coisas que eu compro que chegam no mesmo dia, no máximo um dia e tal. Mas não é assim no país todo. E aí, entre comprar um produto que vai demorar 4, 5 dias, ou pegar o carro e ir até o shopping e voltar com o produto para casa, muitas vezes as pessoas preferem ir buscar o produto no shopping center. E ninguém põe o pé no shopping center para pegar uma coisa só e volta ileso, sem tomar um cafezinho ou gastar mais alguma coisa no meio do caminho, né? Então eu acho que o shopping é cativo aqui na cultura brasileira, mas é o setor mais profissionalizado, né? Então não é um setor que está assim, sentado numa certeza de que vai ter shopping para sempre. É um setor que se movimenta o tempo todo para encontrar um melhor mix, para encontrar a melhor forma de se manter relevante para aquela sociedade, para aquela comunidade que ele impacta, né? Érica, com certeza concorda 100%, né? Duplamente, tanto do ponto de vista de estar num time de gestão com shoppings, como por ser uma mulher que não consegue sair do shopping e fico muito ansiosa se tiver 4 dias de espera no e-commerce. Eu estou sofrendo muito com essa pandemia. Eu fico aqui esperando o interfone tocar para saber se minhas compras chegaram. Mas um impacto inevitável, quer dizer, você vai ter muito lojista sofrendo, né? Principalmente os satélites vão sofrer, não tem jeito. E aí existem alternativas de reposição. Como é que você reposiciona esses satélites que muitos vão fechar, né? Não tem muito o que fazer, né? O cara que precisava. Assim, com todo respeito a quem está passando por essa dificuldade, vai acabar quebrando, é uma pena, é uma família, é um esforço de anos, mas lojas satélites, a gente está falando de uma franquia de um pequeno negócio, certo? De uma franquia de um serviço, são coisas que são facilmente replicáveis ou facilmente substituíveis, entendeu? Vai quebrar um franqueado, um outro que perdeu o emprego e pegou uma rescisão grande vai ocupar o espaço no lugar dele. Basta a economia voltar a andar, certo? Então, no caso do shopping, é até difícil dizer que faltou planejamento para o lojista, que faltou pensar em gestão de risco e ter caixa, ter fluxo de caixa, porque é uma situação de uma exceção tão grande, né, de ver um shopping fechar as portas, que dificilmente alguém estava preparado para isso. Mas, sendo assim, realista, uma loja satélite ela é facilmente substituível à medida que a economia voltar, né? Ferrari, vamos tratar um pouco de contrato, que ele tem um equilíbrio na sua relação e ele está olhando para tentar encontrar essa confiança
no documento, na estrutura de investimento que ele vai fazer. Lógico que depende muito do modelo, né, de investimento, se é equity puro, se é mezanino, se é dívida, né, tudo isso vai impactar. Mas eu acho que uma tônica que tem ganhado destaque e ajuda a essa retomada de confiança, até pelo ambiente que a gente está vivendo, é o ESG, né, o ambiental, social e governança, né? Acho que esse trinômio aí é o chamado sustainable bonds, né? No Brasil isso quase não tem, é praticamente uma mosca branca de investimento, vai passar a ser uma tônica principal aí de produtos e de qualidade que você vai se diferenciar dos outros, né? Isso vai atrair olhar e vai atrair atenção e vai atrair confiança. Isso não se faz só por escrito no papel, né? É claro que o contrato ele vai reproduzir todo o controle necessário para essa governança, para a existência desse conteúdo jurídico, né? Mas ele se reproduz ali no dia a dia do negócio, da atividade que você vai incorporar, ou vai construir, ou vai alugar, de tudo que você vai empreender, virão esses componentes de cuidado social, cuidado com o meio ambiente, cuidado com a transparência, com a proteção da sociedade em si que você está investindo e dos sócios que entregam essa empresa, né? Essa preocupação vai mostrar que ela não é à toa, não é porque é bonito falar que você investe com propósito, é porque isso representa uma vantagem do ponto de vista de longevidade e de um ganho real na responsabilidade do produto que você está investindo e do empresário que está coordenando ou cuidando desse processo. As sociedades, né, acho que tem as sociedades anônimas, em geral, as empresas, né, tem olhado muito para isso, para mudar o seu papel em geral. Assim, você olha para o cuidado que se tinha antes, assim, eu quero gerar lucro para o acionista. Hoje o cuidado ganha um passo a mais, né? Eu quero gerar representatividade no ambiente em que eu opero. Então, com todos os parceiros que eu me relaciono. Então, o contrato hoje ele vai exigir essa transparência. Quem são os seus fornecedores? Para quem você contrata? Com qual tipo de contrato você exige? Você dá espaço, né, para que as pessoas trabalhem com qualidade? Então, tudo isso vai estar presente no novo, entre aspas, modelo de investimento, que já era também, de novo, uma tônica anterior à Covid. Ela foi impulsionada, né, ela foi antecipada. Eu acho que a Covid é quase como um grande... está servindo como uma grande prova de Fórmula 1, né, onde as tecnologias foram testadas ao limite, num prazo muito pequeno de tempo, e aí apareceu aquilo que tem de melhor. Então, quem já estava com essa governança, quem já tinha, né, no contrato, na sua operação, algo melhor, né, se viu mais confortável. Então, isso vai passar a ser vendido para todos os automóveis, né? Então, quem tinha freio ABS era só carro de Fórmula 1. Depois, agora, qualquer automóvel tem um freio ABS. Eu acho que a Covid trouxe para o nosso cenário social esse mesmo efeito, né? Então, vale mostrar a diferença entre tombamento de carteira de crédito versus espelhamento de carteira. É uma coisa simples. Mas quem tem o tombamento, seguramente está bem mais tranquilo de quem tem apenas um mero espelhamento da carteira. É mais barato fazer o espelhamento. Poxa, mas vai ter um desafio bem maior na hora de recuperar o crédito, né? E seguros, o fato da própria previsão de assinatura digital, você trabalhar com o ambiente digital já bem estabelecido, vai ser indispensável para o ambiente de investimento e de negócios. Você ter um parceiro que trabalhe com isso de forma fácil, de forma simples, né? O envio de informações, a troca, a transparência, a gente fala, ela é feita por meio de envio de informações. Então, se isso é feito de maneira completa, maneira rápida, maneira simples, isso vai ser um diferencial enorme nesse novo modelo de governança mínima que se exige para capturar de novo a confiança dos investidores, né? Maravilha. Arthur, os fundos, as cotas dos fundos foram muito castigadas, né? Desde o início da pandemia, né? Os preços caíram muito. É hora de ir às compras?
Olha, elas caíram bastante e já recuperaram bastante também, viu? Pelo menos até ontem já tinha uma alta expressiva, ainda abaixo do que estava no começo do ano, mas se comparar com a semana do dia 18 de março, que foi ali a pior semana, justamente por causa do fechamento dos shoppings, já recuperou bastante coisa e muitos fundos já subiram muito, assim, já vi fundo subir 50%, 60% desde daquela baixa lá. Eu acho que antes da crise, durante a crise, depois da crise, a lição de casa do investidor é a mesma, saber no que está investindo e por que está investindo. E no caso de um fundo imobiliário, tem outra lição de casa importante, que é com quem está investindo, certo? Não adianta eu olhar simplesmente os ativos do Vino Office, lá do Vinci Office, e aí então eu sei aonde eu estou investindo, mas quem vai tocar aquilo é a Érica. Então é importantíssimo que eu também conheça a Érica, conheça a Vinci, tenha esse contato com o RI, enfim, até conhecimento dos ativos em que eu vou investir. Eu não preciso ser um cara especializado em imóveis para isso. É por isso que a gente tem a gestão profissional. Mas ter um conhecimento mínimo de qual a diferença de um tipo de escritório para outro, se é aquele tipo de fundo, se é aquele tipo de escritório que eu gostaria de investir, e também procurar ter um contato e conhecimento de quem vai fazer a gestão. Isso não muda, entendeu? O grande erro é comprar porque está barato. Esse é o grande erro. Por que está barato? Quem disse que não estava caro antes, certo? A decisão simplesmente por preço, ela é muito equivocada em qualquer situação. Se eu conhecia o fundo, então eu sei o que tem lá dentro, eu gosto do gestor, eu, ao contrário, antes achava que estava caro, aproveitar um momento de queda, aí sim, ótimo, porque eu já tinha feito as minhas análises qualitativas e só faltou o filtro quantitativo no caso. Eu achava que o preço não estava interessante. Então eu vou aproveitar uma queda para entrar naquele fundo. Agora, entrar nos fundos imobiliários porque caiu, sem saber em que está investindo, isso aí você passou para o campo da sorte, precisa ter sorte para dar certo, entendeu? Alguma análise sempre tem que ser feita, é o seu patrimônio, é o seu dinheiro que está sendo investido, você precisa tomar algum cuidado antes de investir, né? Maravilha. Érica, você acha que os ativos imobiliários vão cair? E aí os fundos que estão prontos para ir às compras vão se beneficiar disso? Na nossa visão, assim, esses movimentos muito abruptos que acontecem no mercado de tela, digamos assim, eles não se refletem da mesma maneira do mercado de tijolo, de fato. Então, você não vê uma grande promoção de ativos como as pessoas imaginam que vai ver. É só você pensar que não é porque começou essa crise que você estaria disposto a vender seu apartamento agora por menos 30% do que um ano atrás. No fundo, é muito similar. Então, a gente não vê assim ativos muito mais baratos. O que a gente vê, às vezes, são alguns vendedores que antes não estavam tão dispostos a vender, um pouco mais abertos para ouvir propostas ou buscando um pouco mais. Então, obviamente, oportunidades existem. É um momento que realmente você, se você tiver com caixa, é um momento muito favorável, porque outras pessoas vão estar buscando liquidez. Então, acho que o que diferencia a oportunidade de compra é muito mais a liquidez do que efetivamente o valor. E aí você tem que ter muito cuidado, porque até nesse cenário que a gente está vivendo, você avaliar os ativos é muito delicado, porque está todo mundo num momento muito atípico. Então você tem que conseguir entender qual efetivamente vai ser o impacto naquele ativo, para que você não faça uma proposta nem na foto atual, que provavelmente não vai refletir o estabilizado, nem olhando só o passado, porque talvez o estabilizado não vai ser exatamente como era antes. Então, é um momento muito delicado que você tem que olhar com muito detalhe, olhar com muita calma também o crédito que está ali embaixo, o ativo que está ali embaixo. Então, por exemplo, em todas as nossas aquisições, a gente faz uma diligência muito vasta, não só do ativo, mas de todos os contratos. No fundo, eu estou comprando, né, além do ativo, eu estou comprando determinados riscos de créditos, então eu preciso entender como que cada um daqueles locatários está sendo impactado, como é que eu imagino que aquilo vai refletir daqui a 6 meses, um ano. Mas oportunidade tem, porque você tem algumas pessoas precisando de liquidez. Então,
Obviamente, quem tiver com caixa vai achar algumas oportunidades. A gente está sempre olhando o pipeline. A gente, como eu falei no início, a gente deu uma primeira segurada, porque a nossa primeira preocupação era segurar o caixa do fundo. A gente, acho que o primeiro ponto sempre é essa segurança de saber que hoje eu estou olhando, eu tenho caixa no fundo para 4, 5 anos, sem precisar me preocupar e fazer absolutamente nada. Mas é óbvio que a gente começa a ver o mercado retomando, a gente pode voltar a olhar os ativos que estavam interessantes e voltar a discutir. Acho que essa é a oportunidade que a gente vê. Entendi. Ferrari, você acha que os fundos que estão sem alavancagem têm uma capacidade de recuperação mais rápida na volta, no novo normal? Acho que sim, acho que essa colocação é um efeito, na verdade, desse cenário que o Arthur comentou, né? Quando a queda que a gente viu aí chegou a 30%, mais ou menos, enfim, logo no início da crise, e já comentou que boa parte da indústria já voltou, praticamente desses 30, grosso modo, e já voltou para, acho que está menos 15, se tanto, em comparação com o ano passado, vai bater menos 10 aí, e alguns já recuperam rapidamente. Por isso, porque não há uma alavancagem nesses fundos, isso ajuda a retomada com mais resistência, com mais qualidade, né? A estrutura de alavancagem ela é importante, ela é boa para o negócio, é um desafio que a indústria sempre teve e ainda tem, né? Acho que a gente ouve hora ou outra essa informação, mas essa é a característica dos fundos imobiliários, uma das principais características do fundo é a ausência de estruturas de alavancagem mais complexas. Eu não falo que não tem estrutura de alavancagem, porque a gente consegue, em dada maneira, alavancar por meio da emissão de CRI, antecipação de fluxo. Então, isso é uma estrutura, de certa forma, que melhora a performance do fundo. A gente já viu isso sendo usado de forma muito favorável, no caso de fundos que crescem aí a um ritmo muito maior, justamente por conta dessa estrutura. Mas no momento de crise, aqueles que não têm essa alavancagem, ainda que pequena, dos fundos, vão recuperar mais rapidamente. Eu acho que o Brasil tem do ponto positivo, se a gente pode olhar no cenário geral, é exatamente esse. A gente veio, né, de um longo período de crise. O Brasil passou até ontem uma crise longa, profunda, né, duradoura, intensa, que foi a crise da alta de taxa política, a ausência de reformas. A gente passou por uma crise difícil. Isso trouxe para a gente uma qualidade. A gente estava com os fundos, quem chegou até aqui, porque chegou muito bem preparado. E chegou até aqui com uma estrutura bem mais resiliente, com muito mais responsabilidade, qualidade e aprendizado, né, na dor aí profunda que muitos passaram. Então, os testes todos de qualidade e resistência estão sendo feitos agora novamente, num grau, numa profundidade grande, mas o aprendizado já obtido ajuda muito, né? E a ausência de alavancagem é um aprendizado aí, a alavancagem responsável, para não dizer ausência, né, vai ser um elemento que trará aí as empresas e os fundos para uma retomada bastante mais rápida, não tenho dúvida disso. O Arthur pode me complementar, né, Arthur, nesse aspecto. Vai lá, A Arthur. alavancagem no Brasil é exceção, né, não é regra, muito pelo contrário, né? A regra especificamente fala que não pode tomar dinheiro emprestado, né? Então a alavancagem ela se dá de maneira sintética, tal como o Ferrari estava explicando, com securitização, com CRI, com compras a prazo. E aí não importa o tamanho e aonde seja, quando as coisas dão certo é uma maravilha, porque você ganha dinheiro com o dinheiro dos outros. Mas quando a coisa dá errado, você perde o dinheiro dos outros, né? Então ela castiga mais na crise. Agora, pela característica do fundo imobiliário, de também ser obrigado a distribuir 95% do lucro líquido, se não for assim, se não tiver alguma estrutura que permita alavancagem, o crescimento é de fato lento, e o crescimento depende de emissões de novas cotas de captação de recursos o tempo todo. Então, eu acredito que um pouco numa estrutura, né, num fundo grande,
Isso é importante, o fundo tem que ser grande em patrimônio, e os nossos fundos estão crescendo bastante. Então, à medida que você tem um fundo de patrimônio grande, se ele fizer uma alavancagem de uma pequena parte deste patrimônio, a tal ponto que ele não mude o perfil de risco do fundo significativamente, vai funcionar e vai ajudar a indústria a acelerar um pouco o crescimento. A única coisa importante de ser feita é sempre a comunicação, e é nisso que eu acho que é o próximo passo que todos nós no mercado temos que fazer, e com especial aí atenção aos advogados. Eu não advogo, mas eu sou advogado, então eu posso falar. Precisa chegar perto do século XX, pelo menos, não vou nem falar no século XXI. Eu leio fatos relevantes todas as semanas. Esqueçam o juridiquês, meus colegas, esqueçam o juridiquês. A Erika disse que tem mais ou menos 200 mil cotistas nos fundos da 20 Partners. Eles têm que entender o que está escrito no fato relevante. É para escrever em bom português, sem juridiquês, sem financês. O nosso próximo desafio é se comunicar de uma maneira eficiente, livre de vaidade e pensando em quem recebe a comunicação. Voltando à questão da alavancagem, se o meu fundo vai ter como estratégia um pouco ou muita alavancagem, não é um problema, desde que isso esteja comunicado e muito claro ao investidor. Porque do outro lado, tem investidores conservadores, moderados e arrojados. Então, se está claro que um fundo tem uma estratégia mais arrojada e vai buscar alavancar dentro da regra, dentro do possível, mas vai buscar alavancar bastante, ótimo, ele vai encontrar investidores interessados naquilo que vão investir naquele tipo de fundo. O problema é quando o cotista não tem como distinguir uma coisa da outra e o mercado acaba precificando da mesma forma. Um fundo sem nenhuma alavancagem com um fundo com alguma alavancagem, sendo negociado a preços que levam ao mesmo nível de rentabilidade. Então aí tem alguém tomando risco de graça, tá certo? Agora, se fica claro para todo mundo, esse fundo ele vai ser mais conservador, o DNA desse fundo é ser conservador. Então tá bom, se eu sou conservador, eu compro aquele fundo, a rentabilidade é um pouco menor, mas é aquilo que me deixa dormir tranquilo. E se eu sou mais arrojado, eu vou atrás de um fundo com mais alavancagem, sabendo dos riscos disso em eventual crise. Então, não vejo problema na alavancagem, mas vejo um desafio da comunicação, não só em relação à alavancagem, mas em relação a tudo. O desafio do crescimento da indústria agora é a comunicação. Nunca houve tantos investidores no Brasil, em fundo imobiliário, em ações, nunca houve como agora. Então, a gente tem que lembrar que não está mais falando para aquela nossa turma, para aquela meia dúzia de pessoas que eram no passado. A gente precisa falar cada vez mais com todo mundo, e isso depende de encontrar linguagens que não são as nossas. Não é a linguagem do advogado, não é a linguagem da Faria Lima e do Leblon. É a linguagem de todo mundo, entendeu? Então, esse é o grande desafio, na minha opinião, é aprender a se comunicar melhor. Adorei a bronca. Adorei a bronca, Ferrari, porque uma das coisas que eu mais odeio na minha vida é esse linguajar juridiquês pernóstico, né? Ferrari, só... Imagina o seguinte, o quanto o advogado faz hora extra porque tem que soltar um fato relevante, e ele fica lá trabalhando, falando que, caramba, eu estou trabalhando, queria estar em casa, queria estar no bar tomando uma. Então faça algo que vai ser lido. O que você vai publicar vai ser lido por milhares de pessoas. Faça algo que vai ser lido e entendido. Se dê a esse trabalho, faça valer o seu tempo de trabalho. Diga aí, Ferrari. Exato. Não, que a CVM mesmo está mudando a pedidos, né? Finalmente vai voltar a usar um site com mais responsabilidade, mais responsivo, né? É um site que o sistema de busca e procura de informação seja melhor. A gente tinha isso, acho que quem lembra, ele trabalhou com a CVM há 5 anos atrás, mais ou menos, o site era super friendly, você achava os julgados, as decisões, era fácil, né? Você encontrar informação no site da CVM, de um tempo para cá isso desapareceu, passou a ser um gato e rato ali, um jogo difícil de você encontrar o que você procura, e agora a CVM vai voltar a ser como era, já é uma notícia boa, em linha do que o Arthur está falando, de mudar uma linguagem, de facilitar a transparência e o tráfego e o trânsito de informações e dados
de maneira muito mais rápida, né? Acho que já era a hora de rever isso, sim. É só mais um adendo aí nessa mesma linha. Érica, queria comentar alguma coisa nessa linha também? Não, eu queria comentar porque isso que o professor Arthur comentou é muito crucial e está na nossa cabeça desde o primeiro IPO que a gente fez para o mercado foi do fundo de shoppings lá em 2017. E eu, antes de assumir o fundo de escritórios, eu fui responsável pela relação com investidores. Então, justamente por montar site, comunicação, etc. E a gente sempre teve uma preocupação muito grande, porque quando você olhava para essa indústria de fundos imobiliários antes desse período, você não tinha praticamente comunicação, né? Então, a gente já melhorou muito. Eu acho que aí, quando a gente começou isso, eu lembro que a gente usou o benchmark as empresas abertas. Então, a gente queria ter uma relação com investidores e uma comunicação que fosse no nível das empresas abertas. E é interessante avaliar como as coisas foram evoluindo, porque quando você olha hoje para os fundos imobiliários, até pela questão de periodicidade que a gente tem que informar, que é mensal e etc., eu acho que hoje a gente já está até à frente no volume de informação que a gente, de certa forma, disponibiliza. E eu acho que é um desafio constante para a gente adaptar e otimizar isso. Eu digo, pela nossa experiência na 20, que a gente começou com um fundo que era fechado, quando a gente fez o IPO e a gente começou com algo como 4 mil pessoas físicas, e foi um desafio para a gente migrar um pouco de fundo fechado, de clientes da casa, para um universo muito maior, e eu acho que é uma adaptação constante. Hoje em dia a gente tem o podcast, aí agora a gente tem o webinar de resultados no YouTube, e é uma evolução constante para a gente aproximar, porque eu acho que uma coisa que é fundamental para esse mercado é exatamente isso, é a informação, é que as pessoas possam tomar a decisão. A gente costuma falar muito isso, assim, eu não espero que todo mundo invista no nosso fundo, eu espero que tenham vários outros que as pessoas possam avaliar e escolher qual estratégia eles querem, vão ter estratégias diferentes em cada um dos segmentos. O importante é que a gente dê informação suficiente para que o cotista possa tomar a decisão dele e se sentir confortável. É um desafio constante. Então, concordo muito e acho que estamos alinhados nesse ponto. Agora, Érica, vocês gostam de alavancagem, né? Isso, nesse momento, ele ajudou vocês, né? Porque vocês estavam com o caixa mais preservado e salvo engano, o senhor está distribuindo. Pouco de alavancagem em todos os 3 fundos de tijolo, mas é uma alavancagem hoje muito baixa. Eu diria que a gente não tem mais do que 10% a 13% de alavancagem. Até com as ofertas agora, isso deve ter até diminuído. Se atualizar esse número, confesso que eu não tenho ele de cabeça, acho que vai estar abaixo disso. Então, é uma alavancagem, na média, bem baixa, bem conservadora. E a gente, sempre que a gente olha para um horizonte muito longo. A gente, tanto que, como eu falei, assim, quando chegou essa crise e a gente foi olhar, a gente olhou o seguinte: no pior cenário possível, como é que é a nossa situação de caixa com a alavancagem que a gente tem, com as obrigações que a gente tem, e não tinha nenhum fundo nosso que a gente não tivesse um horizonte de tranquilidade de 5, 6 anos, que eu poderia ficar sem captar absolutamente mais nada, sem nenhuma necessidade de capital adicional. Esse tipo de alavancagem a gente se sente confortável e eventualmente a gente usa. E ela tem algumas funções, né? Hoje em dia, você tem sempre a dificuldade que você tem que casar o ativo com o dinheiro, né? Então, a aquisição com a oferta. E é muito difícil você casar exatamente o mesmo valor. Então, às vezes, para você fechar um ativo, você alavanca um pedaço para poder finalizar aquela aquisição, ou para realmente ter um perfil um pouco mais... eu acho que a alavancagem nesse patamar do que a gente usa, ele ajuda e a gente se sente super confortável. Eu acho que feito com responsabilidade, com transparência, a gente, por exemplo, no nosso relatório mensal e nos trimestrais, a gente coloca o fluxo de pagamento dessa dívida, para que todo mundo possa calcular e entender exatamente como é que é o fluxo de caixa do fundo daqui para frente. Acho que isso é muito importante. E o conforto que nós temos olhando o caixa do fundo, as obrigações, as receitas e o risco que a gente está tomando, sabendo que a gente está confortável por um período bem longo para encarar qualquer tipo de cenário. Acho que, como vocês muito bem falaram, a verdade é que essa crise foi um teste de fogo em diversos sentidos. Então, todo o conservadorismo que a gente tem na hora de usar a alavancagem
foi também colocada à prova. A gente passou sem absolutamente nenhum problema, e a gente poderia encarar um cenário muito mais longo do que eu acho que vai ser efetivamente. Ótimo. A gente está com uma audiência aqui super, super qualificada, vários colegas aqui. O André, a Abelha do Rio, que está no Rio, vice-presidente do Bradinha, Fernanda Guiar, que eu vejo há muito tempo, saudades. O Fábio, desde lá de Fortaleza, nos assistindo também. Renato, pessoas que conhecem muito o tema e só aumentam a nossa responsabilidade. Arthur, a gente está numa crise, já estivemos em outras e outras virão, né? E as crises afetam os setores dentro do setor imobiliário de forma diferente. Você acha que, por conta disso, o fundo de fundos ele tem uma vantagem em relação aos outros? Eu acho que o mercado de fundos imobiliários, por si só, já entrega essa vantagem que é a da diversificação, né? As crises virão, a gente não sabe qual setor vai ser mais impactado. Nas fases boas, a gente nunca sabe qual vai ser o setor de melhor desempenho. Então, a diversificação é sempre a chave do investimento. Eu enxergo esse setor de fundos como mais um segmento em que eu posso incluir como estratégia de diversificação num portfólio, né? Agora, são estratégias tão diferentes, porque passa tanto por gestores diferentes, que não dá para falar assim, olha, o fundo de fundo ele é conservador, ele é diversificado, ele é arrojado. Aí, mais do que nunca, é preciso que o investidor faça um esforço prévio de tentar entender o perfil do fundo e o perfil do gestor. Te faço um comentário muito simples, assim. Se um fundo tem taxa de performance, você não pode considerar que aquilo é conservador. Então, estou começando agora, eu não sei nada sobre fundo imobiliário, eu vou ser mais conservador, vou escolher um fundo de fundo. Se ele tem taxa de performance, o gestor obrigatoriamente vai ter que assumir um pouco mais de risco, porque se ele não assumir mais risco, ele jamais vai bater o referencial dele, né? O benchmark, como se fala, que nada mais é que um referencial. Agora, se o fundo de fundos não tem taxa de performance, então aí ele pode, o gestor pode ser menos arrojado, não significa que vá ser. Então precisa conhecer um pouco a característica de cada fundo. Não necessariamente um fundo de fundos é bem diversificado, pode ter alguns fundos muito concentrados em setores ou em outros fundos especificamente. Acho importante, acho que vale a pena, gosto da... No passado eu era resistente a fundos de fundos, hoje eu realmente mudei de opinião, mas tem que diversificar também em fundos de fundos, certo? Se alguém pretende investir só em fundos de fundos que tenha uns 5 diferentes, se alguém quer ter fundos de fundos como um pedacinho do seu portfólio, que tenha uns 3 diferentes lá, de gestores diferentes, evidentemente. Né? Érica, vocês têm lá na 20 algum fundo de papel? Encerramos, Como é que tá? eu posso até falar agora, porque a oferta foi encerrada, acho que ontem, alguma coisa assim. Temos sim, aliás, foi a oferta que reabriu aí o mercado, acho que foi o primeiro IPO aí no meio ou depois da pandemia, não sei precisar se já podemos falar depois da pandemia, mas diria que no meio. Foi, inclusive, um desafio totalmente diferente. A equipe fez roadshow todo virtual, né? Tá todo mundo de casa. Mas era um fundo que a gente já tinha e a gente fez o IPO dele agora. Captamos mais 130 milhões de reais. Foi a oferta toda, mais um pedaço, inclusive, de lote suplementar. Então, acho que foi um absoluto sucesso. É um fundo que, inclusive, muito falando aí na linha do que o professor Arthur falou, é um fundo híbrido, no caso, ele tem cota de fundos imobiliários, ele também tem exposição a CRI, é uma cogestão da nossa equipe de real estate, liderada aí pelo Luiz Felipe, com a equipe de crédito da 20, que tem uma experiência muito grande e traz toda essa bagagem para análise dos CRIs e captação de oportunidades. Então, é um fundo híbrido nesse sentido, uma estratégia bastante específica, então, muito na linha do que a gente estava falando aqui, tem que entender cada um, né? Porque esse, por exemplo, é uma estratégia super específica que a gente acredita muito. Ferrari, quer complementar? Eu só queria comentar, o Arthur sabe desse caso, eu acho que é importante a gente colocar isso
num foro como esse, que a diversificação de ativos é uma regra importante, é um procedimento de boa prática de governança, de dever fiduciário, né? A gente vê a diferença da evolução do mercado, que antes apenas tinha lá um único imóvel, hoje tem o fundo cresceu, né? A estrutura de fundos cresceu para que os ativos sejam ativos, né? Você tem ali dentro de um único fundo vários ativos imobiliários, e agora a gente já enxerga aí, né, um movimento de fusão de fundos. A Rio Bravo já está ali fazendo um movimento nesse sentido, para pegar dois cenários, fundiu de agências com corporativo, então você tem já um movimento para agregar, né, ainda mais essa diversidade. E a gente tem um caso do fundo, por outro lado, o Poder Judiciário ainda fazendo uma interpretação enviesada desse movimento, desse ambiente. Acho que a primeira decisão que a gente enxergou e acompanhou, né, nos estudos que a gente tem feito lá no escritório, esse Miran está olhando bem de perto essas decisões e até então tudo no radar, assim, acho que isso é um ponto fora da curva, né? Houve uma decisão, para quem não conhece, é um fundo chamado GGRC11, ele tem vários ativos investidos, e um deles é um galpão, um galpão logístico, um galpão industrial, na verdade, né, ali em São José dos Pinhais, no Paraná. E um dos ativos esse ativo é um sale-leaseback, né, e esse sale-leaseback ele está sendo desafiado ali, o proprietário, o locatário, ele pediu para postergar o pagamento da locação. E, na primeira instância, o juiz realmente deixou claro que não há a previsão legal de suspensão de aluguéis, e se pediu para que isso fosse mantido, né? Não há se falar em suspensão de aluguel e, portanto, indeferiu o pedido liminar, pedido de tutela antecipada que havia sido feito. Ele recorreu com agravo de instrumento, e o desembargador fez uma frase infeliz, de dizer que porque o fundo tinha uma boa diversidade de ativos, portanto a representação daquele locatário era de próximo de 13%, o fundo não ia sentir nenhum problema assim, em ficar sem receber por um período as locações, e portanto ele achava razoável, né, deliberar ou decidir a suspender o pagamento dos aluguéis por 4 meses, e que fosse, portanto, postergado aí para 2021 e diluído, né, esses aluguéis lá em 2021. Ou seja, a impressão e a decisão, né, leva em consideração que os investidores seriam superavitários e teriam recurso suficiente para poder transitar pela crise com menos problema, olhando de um olhar e uma decisão numa ótica bastante estranha, quase que penalizando aquele que teve o esforço de poupar, né, a sua renda, de criar reserva, e colocando aí um peso, né, maior em favor, claro, da possível necessidade de redução da atividade econômica daquele empresário versus os poupadores superavitários que tenham escolhido um bom gestor com ativos diversificados. Ou seja, é um cenário lamentável, para dizer o mínimo, uma decisão judicial que leva isso em consideração para fundamentar um direito que ele não tem, ou seja, de suspender aluguel. Mas, no final das contas, a decisão ela não é tão grave do ponto de vista financeiro, realmente, e eu só gostaria de saber se aquele empresário, também não tem essa informação nos autos, para a gente adivinhar por que essa alocação dele é tão alta, se sabidamente o percentual desse custo tem que ser muito menor, e o pagamento, né, dessa obrigação deveria estar devidamente alinhada às capacidades dele de trabalho. Ou seja, o cara ele espera chegar num limite tão extraordinário, e a primeira receita que ele quer romper é a da locação, como se fosse aquela a única despesa que ele tem para pagar, ou aquela é a primordial. Ou seja, paga um pouco, paga 50%, 20%, 10%, não precisa deixar de pagar, né? Acho que esse é o ponto também importante. Ferrari, eu vou te aproveitar porque foi uma pergunta logo no começo do debate. Você falou do seu Lisbeck, mas uma outra figura
econômica barra jurídica, que é o BTS, permeia muito os fundos imobiliários, né? O Build-to-Suit. Você já viu alguma rediscussão de BTS aí por conta da pandemia? Qual a sua opinião sobre se é viável, se não é viável Não, tá discutir? perfeito. Dentro dos nossos estudos aí de acompanhamento, já tem até um fato relevante de um BTS que foi rompido da Lojas Líder aqui, de um fundo imobiliário da RB Capital, o fundo de renda corporativa da RB. E a sorte, né, a empresa entrou em RJ, e a sorte que esse BTS tinha, ou tem, né, uma fiança bancária. Então, esse não serviu de exemplo para a gente entender o estresse que poderia ter causado essa discussão. Então, ele foi cumprido. Na minha visão, o BTS ele sai dessa categoria que pode estar inserida, né, não que ela está, mas ela pode estar inserida, os contratos de locação em geral, que são objeto de algum tipo de revisão ou de ação revisional. A gente já conversou sobre isso, né, Arthur, em uma live específica, mas então é possível, né, mais possível e provável a discussão em contratos de locação típicos ou comuns, e quando você leva essa mesma ótica de impontualidade ou de desafio ou redução de receita para um contrato build-to-suit ou por encomenda, isso fica bastante mitigado, para não dizer impossível, porque a palavra não pode ser usada no Brasil em nenhuma hipótese, mas é um instrumento que a contrapartida, né, já foi feita e cumprida de forma absoluta, ou seja, o locador, proprietário, já cumpriu o dever dele, a contrapartida dele, ao entregar o bem, se for um sales back, ao entregar aquela aquisição, se for um build-to-suit, a fazer a reforma ou entregar a construção. Então, ao fazer isso, a necessidade de contrapartida do locatário deixa de ser uma prestação pelo uso do imóvel e passa a ser uma prestação adicional, ou seja, de devolução do valor pago ou da obrigação já cumprida. Então, o contrato ganha um contorno bastante diferente e que ele não pode, nem deve, nem estará sujeito, portanto, à revisão de valor, que é isso que traz a possibilidade de redução de aluguel ou desconto de aluguel. Suspensão de aluguel é uma maluquice que esse juiz decidiu fazer para poder se sensibilizar ou socorrer o empresário de uma forma urgente, e acreditou que é uma decisão salomônica, buscando fundamento em boa-fé ou paz social, e não guarda nenhuma relação nos contratos de forma objetiva, né? Perfeito. Érica, nos fundos de shopping, vocês têm participação em shoppings que são administrados por várias chopeiras, vamos dizer assim, diferentes, né? E aí, como é que tem sido a participação de vocês, né, nas decisões do dia a dia, de concessão de desconto aqui, não dá o desconto ali, esse merece, esse não merece, esse precisa mais, esse precisa menos? Como é que tem sido a participação dos gestores dos fundos nesse dia a dia? Acho que a nossa participação depende muito de cada ativo, né? Tem ativo que a gente tem participação de controle, obviamente nossa atuação vai ser maior. Tem ativos nos quais o administrador vai ser um pouco mais atuante, a gente não precisa estar tão na linha de frente, mas de forma geral a gente adotou um guidance geral para os shoppings, que era basicamente a gente tentar diminuir o máximo a inadimplência em relação, evitando ao máximo a necessidade de aporte condominial. Então, dar benefícios para os lojistas para eles se manterem adimplentes em relação ao custo condominial e ao custo de promoção, enfim, o que a gente determinasse. Então, por exemplo, a gente dava um desconto para ele pagar em dia e, assim, de forma geral, a gente tentou criar linhas de atuação que a gente pudesse replicar, e aí, obviamente, os administradores vão para a linha de frente e começam a avaliar caso a caso, mas a gente tenta acompanhar de um high level, digamos assim, o guidance que a gente está dando. Perfeito. E aí eu aproveito esse gancho para fazer a pergunta, o Olivar endereçou uma pergunta aqui para o Arthur, que é justamente sobre a responsabilidade do gestor na hora de conceder esse desconto, né? Porque esse desconto, no limite, ele está afetando o
o bolso do cotista, né? E tem que dar o desconto, não tem jeito. A ordem do momento é a negociação. Isso já foi dito aqui no Ibradim diversas vezes em vários eventos, né? O dever de solidariedade e o dever de negociar. Como é que fica essa responsabilidade aí do gestor? E aí, Ferrari, também já vai pensando que eu vou querer sua opinião também sobre esse assunto. Ele é bem jurídico. Não tem problema. Algo que a Érica também pode comentar com muita propriedade, assim, numa situação em que a coisa acaba indo para a justiça, para o gestor tende a ser tirar um peso dos ombros, né? Porque afinal de contas agora eu tenho que cumprir uma decisão que não é benéfica para o meu cotista. Mas o melhor dos casos costuma ser um acordo, né? Esse caso que o Ferrari comentou, a fundamentação lá do desembargador é uma coisa, pelo menos esse trechinho que ele falou, que quem investe em ativos de bolsa já devia estar acostumado com isso, porque provavelmente tem dinheiro, é superavitário, então isso foi de uma infelicidade sem tamanho. Mas, de fato, o efeito ali é postergar pagamento, pelo menos ninguém está falando que vai ficar sem pagar, que não precisa pagar o aluguel. Mas, do outro lado, quando você coloca uma pessoa que tem dever fiduciário, às vezes, por mais que faça sentido do ponto de vista do negócio, faça todo sentido apoiar uma decisão, que não precisa ser, nesse caso de crise. Eu já vi um outro caso de um fundo imobiliário super bem gerido, há anos dá resultado, e a administradora estava propondo numa assembleia a majoração da taxa de administração, que era assim, para sair de um negócio muito, muito baixo para algo próximo da realidade do mercado. E muitos investidores comuns, pessoas físicas, estavam dispostos a apoiar a decisão. Mas os investidores institucionais diziam assim, olha, eu entendo, é muito barato o que você está cobrando, mas eu não posso deliberadamente votar a favor de algo que vai prejudicar o cotista do meu fundo, que seria aumentar o custo da taxa de administração para ele. Então, o gestor fiduciário tem uma dificuldade muito grande de conciliar o relacionamento que ele precisa preservar com o inquilino, que é um parceiro, não é um adversário, muito pelo contrário, e também os anseios dos cotistas. Nunca todos os cotistas estarão satisfeitos, nunca. Pode ser o fundo que entrega mais rendimento, mais performance nos últimos 10 anos, vai ter gente reclamando de alguma decisão que você tomou. Isso não tem como ser diferente. Mas a responsabilidade, sabendo de uma base de cotistas pulverizada, majoritariamente de pessoas físicas e que contam com esse rendimento no seu planejamento, é grande. E a responsabilidade jurídica, eu tenho certeza que passa o tempo todo pela cabeça do administrador. Então, um acordo, né, desse que acabou sendo por uma liminar em segunda instância, mas um acordo de falar, tá bom, você não me paga 2 meses, mas paga depois, paga com um pouco de juros, ou até sem juros, mas enfim, já me dá uma clareza de qual é o plano para que eu apresente para o meu investidor, é mais desejável, assim, mostra que houve uma conversa, que houve algum tipo de entendimento, para se resguardar, inclusive, não das reclamações, mas de uma eventual contestação, de alguém dizendo que o gestor não agiu no melhor interesse do cotista. E, novamente, a gente volta à questão da comunicação, certo? Quanto mais claro eu for com o meu cotista de dizer, olha, eu cheguei a essa conclusão, preferi isso sabendo que vai ter um impacto de curto prazo no rendimento, mas pelo tom da conversa que a gente teve, foi a melhor solução para não ter que se arrastar numa briga de justiça, para isso não se tornar uma inadimplência de fato ou uma desocupação de imóvel. Enfim, quanto mais for claro e transparente, né, em comunicar o porquê da decisão, maior a chance da maioria dos cotistas entenderem, e mais do que entenderem, darem crédito a isso no futuro. Eu sempre falo assim, o quanto é importante avaliar o gestor do seu fundo, mas essa avaliação é muito difícil de ser feita. Nesses momentos de crise em que são necessárias atitudes diferentes do normal, do dia a dia, se ficar muito bem claro e fundamentado o porquê das decisões, ainda que elas sejam, num primeiro momento, não boas para o cotista, isso vai ajudar
a diferenciar o bom gestor do gestor que ficou simplesmente inerte durante a crise, né? É isso, Érica. Como é que é nessa hora lá de tomar a decisão? Esse ponto, eu acho que assim é o ponto-chave dessa crise, sem sombra de dúvida. Assim, eu posso dizer que a gente passou os últimos 2 meses aqui tendo 2 reuniões diárias de equipe para a gente debater e tomar as melhores decisões, porque é uma responsabilidade gigantesca. Se você olhar qualquer notificação, comunicação nossa para os locatários, a gente teve uma postura, digamos, entre aspas, dura, no sentido de eu tenho uma obrigação aqui de fazer valer esse contrato, porque eu fui no mercado e eu falei, olha, estão aqui meus locatários, são todos de primeira linha. E aí vem uma crise e eu saio dando desconto a rodo e aceitando qualquer coisa, eu estou enfraquecendo aquele contrato e a relação de segurança que o cotista vai ter. Então, eu tenho a obrigação de fazer valer, no limite do que, obviamente, a gente acha correto, os direitos que eu tenho de acordo dentro daquele contrato. Então, a gente teve uma postura muito de exatamente isso, tentar entender situação a situação. A gente, obviamente, não fechou nenhuma porta, a gente tentou ajudar todos os locatários, tem um relacionamento de longo prazo que a gente busca ter. Quando você olha, por exemplo, para o Vino, o prazo médio dos contratos do Vino é de 8,4 anos. Então, a gente está falando de contratos muito longos, a gente espera ter um relacionamento duradouro. Mas eu também tenho uma obrigação, eu tenho uma série de cotistas que contam com esse rendimento, que compraram fundo na expectativa de terem locatários de primeira linha que iam cumprir as obrigações e garantias, etc., daquele contrato. Então, eu tenho essa responsabilidade de fazer valer esse contrato no limite do que for possível, digamos assim. Então, quando você olha, por exemplo, para o nosso fundo de escritório, a gente abriu, inclusive, no nosso relatório mensal, o quanto a gente recebeu do faturado, o quanto a gente concedeu de diferimento, que é exatamente isso. Ok, entendi, você está com um problema grave nesse momento de fluxo de caixa, mas seu fluxo de caixa vai melhorar, então lá na frente você me paga de volta o que você não conseguiu pagar nesse mês. E o que a gente deu de desconto efetivamente, que se vocês olharem lá no nosso relatório foi 0,2% da receita, então foi absolutamente pontual, a gente evitou ao máximo esse tipo de postura de desconto, e quem naquele momento a gente ainda não tinha chegado num acordo, a gente efetivamente teve uma inadimplência, e a gente está buscando resolver. Mas eu acho que esse equilíbrio, buscando o que for o ponto ótimo para o cotista, eu acho que é o que pesa em 100% das nossas decisões aqui. Até porque, obviamente, a gente não quer ver o fundo arrastado num processo judicial que pode demorar e ser custoso para o próprio fundo, mas a gente também tem que pesar do outro lado que a gente tem que fazer valer esse contrato, e tem muito essa questão, mas o fundo não é como se fosse uma pessoa física que depende, né? Quando as pessoas olham de forma geral, não é como se fosse uma família que está dependendo exatamente só do aluguel daquele imóvel. Mas quando você olha no macro, na verdade, o fundo são várias famílias dependendo desse rendimento de alguma forma. Mas essa despersonificação do fundo, como se fosse um ente que você pode sempre pedir um pouco mais, e como se fosse uma ponta forte, digamos assim, isso é uma visão muito errada, porque você está prejudicando o poupador, você está prejudicando aquele que, de fato, fez uma alocação correta do patrimônio. Então, a gente teve uma postura de levantar todos esses pontos em todas as nossas comunicações com os locatários que vieram pedindo isenção. E, assim, nas primeiras semanas da crise, meu telefone e meu e-mail só tocavam com assim, olha, não vou te pagar nos próximos 3 meses, tá? Não é assim, vamos entender, vamos conversar. Eu acho que a gente acabou tendo um outcome muito positivo. Quando você olha para o mês do relatório que a gente já divulgou, que é o que já está público, eu posso falar, a gente conseguiu receber 91% da receita imobiliária no fundo de escritórios, acima de 90% também no fundo de logística. Falando desses, né, porque o shopping, deixando um pouco a parte, que acho que é um cenário diferente, mas eu acho que a gente teve um outcome muito positivo, mas foi um trabalho muito intenso nesse sentido, de pontuar a nossa obrigação com o cotista e o nosso relacionamento com o locatário. Acho que eu preciso complementar aí, só para complementar a dúvida do Olivar, é que se ele pode ser responsabilizado, acho que o risco existe, a sombra aí, a decisão na caneta de todo gestor fiduciário, sim.
lá na frente a gente não sabe como vai ser a postura da CVM, qual vai ser, no começo, né, da crise, não sabia qual seria o tamanho dela, ou se isso ia ser ainda pior. Então, na hora de tomar a decisão, você vai ou não transacionar, seja para não fazer nada, seja para entrar na justiça, seja para dar um desconto, ou combinar algum tipo de ajuste ou alinhamento, o fundamental é essa fotografia do ambiente, né, do cenário, se a decisão que você tomou ela está suficientemente demonstrada e evidenciada no contexto atual, no momento que você tomou a decisão, se você consegue trazer para o cotista e para os contratos e para aquela decisão específica que você tomou, essa reflexão, né? Se ela traz essa componente de ser uma decisão refletida, desinteressada e informada de forma suficiente ou na forma que você tinha de informação naquele momento, né? Esse acho que são os cuidados para evitar, portanto, que o gestor, o fiduciário, tenha ali algum tipo de responsabilização, seja por ter tomado uma decisão equivocada ou por não ter tomado, né, uma decisão que ele deveria ter tomado naquele momento. Acho que o cuidado aqui é justamente essa colocação do ambiente, trazer essa fotografia que eu chamo para o contrato, do momento, né, no contrato. Mas o resto, concordo 100% aí com todo mundo. Tem uma pergunta que eu acho que tem que ser você, a pergunta do meu sócio querido, mestre e fundador do escritório do Bernardo Schiller. Poxa vida! Como se não podia deixar de citar uma pergunta inteligente aqui. O que ele está falando é o seguinte, existe um momento em que aquele investimento foi pago no BTS, né? Existe um momento que o locador já obteve aquele retorno esperado. E aí, será que a partir do momento em que aquele investimento foi pago, poderia haver a pretensão da redução? O que você acha? E aí eu acho que cabe duas hipóteses. Bem rápido antes do Ferrari, advogado tem argumento para qualquer lado. Tá certo? Vindo do doutor Bernardo, essa pergunta não dá para responder assim de peito aberto, mas a minha posição particular, a minha posição pessoal, eu sou um defensor técnico do contrato e não da contrapartida financeira. Então, na minha visão, a cláusula e a legislação, se você pegar o histórico da legislação do Build-to-Suit no Brasil, ela evoluiu, né? Você tem que tirar uma fotografia de novo do cenário, né? De tudo que aconteceu. É um filme de tudo que aconteceu no Brasil em cima dos contratos de Build-to-Suit. Levam para a seguinte direção, e acho que essa seria a melhor resposta para essa pergunta, é que o contrato antes da legislação atual, né, do 54A, ele deveria estar ali com uma referência à efetiva existência de contrapartida e um montante, né, real de pagamento e devolução, que seria com referência lá no 470, que é a reposição do dano que você praticou. Então, você tinha ali um equilíbrio real, numérico, financeiro, de quanto você construiu para quanto você vai devolver. E tinha também uma componente adicional, que era que aquele imóvel deveria ser usado para aquela pessoa, né, o tal do SULT. O imóvel deveria caber apenas e tão somente naquele locatário. Eu faria o imóvel de uma forma tão exclusiva que aquele locatário deveria usar e só ele poderia usar, então o pagamento, a contrapartida seria por conta dessa exclusividade. Eu entendo que esse modelo evoluiu para um cenário onde a decisão de pagamento firme, ou seja, de obrigação de contrapartida, ser não apenas pelo uso, mas de algo mais. Esse algo mais, hoje em dia, ele deveria ser bastante mais elástico do que isso, e o algo mais envolve também a previsibilidade, ou seja, eu não vou aumentar o meu aluguel, eu não vou fazer uma ação revisional para subir o preço do meu aluguel. Isso é uma paz de espírito na empresa, isso deve sim ser levado em consideração, e isso vai estar lá independentemente da obrigação de reembolso do gasto que eu tenha feito na reforma, na aquisição ou na construção do imóvel. E entre esses elementos, outros tantos elementos que vão demonstrar que aquela avença, que aquele contrato Build-to-Suit, ele é diferente de uma mera utilização do espaço
imobiliário, e sim, ele envolve um longo prazo que existe ganhos dos dois lados. De um lado, como mencionei, pode ser a previsibilidade do valor do imóvel, a manutenção do espaço, pode ser a necessidade de antecipação do caixa para aquisição, reforma e construção, e de outro é o fluxo financeiro que precisa se manter de forma perene e seguramente ele é o elemento crucial dessa modalidade de contrato que eu chamo de contrato financeiro. Eu tiro o contrato do BTS da modalidade de contrato imobiliário e ele se torna, uma vez cumprida a obrigação de pagamento, de entrega, né, da contraprestação financeira, ele passa a ser financeiro. Então, se você disser que ao repor o valor pago já na aquisição, na construção, na reforma, eu já cumpri o contrato de forma integral, então ele tem que ser extinto, então não tem mais contrato. Aí você vai dizer que só vale até esse momento. Se você transacionou no contrato, você estabeleceu na regra que ele vai ser mais longo do que isso, portanto, existe um interesse maior de você repor o valor meramente puro, custo da construção, para algo além desse momento, então tem um ganho, né, em cima disso tudo, e é razoável que se tenha, ninguém vai fazer um contrato apenas para reembolsar o custo de construção, a validade e a segurança jurídica do contrato permanece e deve permanecer a mesma. Não vejo por que deveria ser tratado de forma diferente. Mas aqui com todas as ressalvas que quem é o especialista é quem perguntou, não sou eu. Aproveito para fazer uma propaganda. No dia 23, a gente vai ter um outro evento que justamente sobre os contratos imobiliários, sobre a ótica da análise econômica do direito. Permeia bem isso que você estava falando, né, Ferrari? Tem uma análise econômica. É fundamental. E é tudo que se queria que o judiciário também entendesse. A gente sabe que é difícil. A gente vive num país de judiciário social, né, que eu chamo. Então, a gente vai passar aí por um longo... Agora, se você entrar numa arbitragem, seguramente você vai enxergar esse efeito econômico com muito mais colorido, com muito mais força, fazendo valer o contrato a todo custo, porque é isso que se pretende. E eu acho que a partir da pandemia e com a vigência aí da nova lei de liberdade econômica, essas regras deverão ser cada vez mais essenciais para que a gente possa ter uma paz social. E a paz social está na manutenção dos contratos e não na flexibilização das regras, na socialização desses instrumentos. Eu tenho essa impressão e acredito nisso. Maravilha. Muito simples entender essa questão financeira. Muito simples. Alugar um imóvel não tem nenhuma diferença de emprestar dinheiro para alguém. A única diferença é que quando eu empresto o dinheiro para você, esse bem é fungível. Eu te empresto R$50 numa nota novinha, você me devolve numa nota toda rabiscada, pintou o dente lá, pintou o rabo da onça, ela vale R$50 do mesmo jeito. É fungível. Agora, quando eu te empresto o meu imóvel em troca de aluguel, na verdade eu peguei o meu patrimônio que não está líquido, está imobilizado e emprestei para você em troca de juros, que se chama aluguel. Então, a meu ver, não sou especialista no contrato, mas sou um cara de finanças, o investimento do locador só é pago na última parcela do contrato em BTS, porque afinal de contas ele colocou 10 esperando receber de volta 11,5, tá certo? Tem aí o custo de oportunidade, que no juridiquês poderia ser chamado de lucro cessante. Eu poderia ter colocado esses 10 em qualquer outra coisa no mercado financeiro, mas eu coloquei num imóvel para o seu uso, né? E o meu retorno é 11,5, não é 10. Senão seria como se eu comprasse uma televisão em 24 parcelas e todo o financiamento tem lá amortização e juros. Um dia eu chegasse lá no varejista e falasse, olha, eu já paguei 9 das parcelas, então pelas contas eu já paguei todo o principal do bem, eu já amortizei o bem. Então agora eu não quero mais te pagar porque já voltou o seu investimento na televisão. Não, o investimento do lojista é a compra do bem por um preço e a venda por outro. E ele ainda financiou isso no meio do caminho, né? Então, a meu ver, o investimento do locador, ele termina na última parcela, não quando voltou o capital principal que foi investido ali. E, se eu puder, só chegou a nossa hora. Diga, Érica. Desculpa. Sem problema. Uma das coisas que a gente comentou muito nessa crise é que a gente ficou se perguntando
assim, o contrato de aluguel, ok, você está usando ali o imóvel. Agora, e a empresa que comprou o imóvel, carrega no patrimônio dela, pede para quem, né? É a mesma coisa, você está usando exatamente isso. Você está usando o meu bem, você tem que remunerar, a gente tem um contrato. Se você tivesse comprado esse imóvel, você ia fazer o quê? Então, você tem que cumprir, honrar esse contrato que você tem aqui comigo, né? Para mim é quase tão louco como se um dia eu virasse e falasse: olha, o fundo não está indo tão bem, dá para você me pagar um pouco mais de aluguel aqui? Assim, a gente tem um contrato, né? Ah, eu estou precisando de um pouco mais de receita. Não é por aí, né? Tem um contrato que a gente tem que seguir. Érica, já que você terminou, então aproveitar que você está com a palavra para se despedir, para a gente estar na nossa hora aí, que é uma das características do Bradinho, é a pontualidade. A gente é pontual no começo e pontual no fim. Perfeito. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Acho que é uma das formas que a gente reforça o que a gente acredita, que é ter essa relação com o mercado e com investidores e cotistas. Então, sempre lá no time da 20, a gente tenta participar ao máximo, toda a equipe. E é um prazer estar aqui ao lado de pessoas tão relevantes nesse mercado. Só tenho a agradecer o convite de vocês. Ferrari. Obrigado pelo convite, Theo, pela mediação, Ibradim. Obrigado aí pela presença do Arthur, da Érica. É muito bom participar, trocar experiência, conhecimento. Eu gosto desse tipo de debate. Queria fazer isso de forma presencial e ao vivo. Eu não sou muito hábil no ambiente eletrônico. Eu quero voltar a fazer as reuniões presenciais. E esperamos que a gente não encontre tantos oportunistas aí nesse momento de crise, e sim pessoas que pensem, né, com uma forma mais refletida, mais resiliente, mais responsável na tomada de decisões, na decisão de discutir contratos ou fazer concessões ou novos negócios, né? Esse tipo de sociedade de empresário é que deve ser valorizado e levado adiante, e a gente acredita cada vez mais que a gente vai ficar sempre no meio dessas pessoas que querem melhorar e ir adiante com mais qualidade. Obrigado a todos. Arthur, despedida. Isso é breve, só agradecer, assim, que conversa sensacional, de altíssimo nível. Eu aprendi muito aqui ouvindo e ainda tive a honra de poder participar. Obrigado, parabéns pelo evento e muito obrigado pelo convite. Obrigado a vocês três, obrigado a todos que nos ouviram e que nos viram. E até o próximo evento do Ibradim, terça-feira que vem. Um abraço. Valeu, turma. Obrigado.